dedicadas à reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física e em vulnerabilidade social. Um tratamento de excelência oferecido totalmente de graça. Para manter o seu legado de reabilitar e transformar vidas, a AMR precisa do seu apoio. Acesse nosso site www.amr.org.br no link Quero Ajudar ou ligue para 31 3304 1317 e saiba como fazer a sua doação. Seja um presente para a AMR e garanta um futuro de oportunidades para centenas de crianças e adolescentes. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. Muito boa noite para você ligado nos canais da 98, nos canais de imagem da 98, no 198, 698 da Claro TV, 29.1, TV aberta Belo Horizonte, 22, 7 Lagoas, 198, 698 na Claro TV, nos nossos aplicativos Google Play, App Store, 98live.com.br, no YouTube 98 Live. Boa noite para você que está nos acompanhando no 5º episódio, segundo o mestre Augusto de Franco, 5º episódio do Democratize. Democratize está no ar para a gente falar de democracia da maneira mais singela possível. Gostou de singela? Singela é mais interessante do que simples, né? Da maneira mais singela possível, mais direta possível. Para quem nos acompanha na Rádio 98 FM, no 98,3, você está nos ouvindo em reprise, mas aqueles que estão agora nos acompanhando pelos canais de vídeo podem participar do programa pela aba chat no nosso site, pelo YouTube ou então pelo nosso WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Estamos aqui no Twitter, você pode seguir com o hashtag Democratize. E vamos embora nesse papo, porque eu tenho companheiros em que cada dia que eu me reúno com eles eu saio mais feliz porque aprendo muito. Professor Augusto de Franco, boa noite. Boa noite, Paulo. E aí, como é que estão as vendas do livro, doutor Augusto? Estão indo. Estão indo. Então, se você ainda não comprou o livro, por favor, Como as Democracias Nascem, de Augusto de Franco. Não perca essa oportunidade de entender muito mais sobre democracia. De uma maneira direta, gostosa de ler, é só você procurar na comoasdemocraciasnascem.org. comoasdemocraciasnascem.org e você vai conhecer de perto o livro de Augusto de Franco, Como as Democracias Nascem. Professor Gabriel Azevedo, advogado, jornalista, presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, mas aqui eu não te trato como presidente não, aqui você é o nosso companheiro de democracia. Boa noite. Boa noite, bom estar contigo nesse 5º episódio. Tá indo, né, Paulo? Cada dia a prosa vai avançando aqui democraticamente. E se a gente lembrar como é que isso aconteceu e quanto tempo a gente conversa sobre esse nosso projeto que está no ar agora, é mais gostoso ainda poder fazer esse projeto, né? Verdade. Porque a gente começou com esse projeto conversando lá atrás, num papo, o papo foi crescendo, aumentando, e aí colocamos o Rodrigo Carneiro na conversa e a coisa foi evoluindo. Acontece agora? Não, espera um pouco, daqui a pouco aconteceu e nós estamos aqui com o Democratize no ar. A sua participação é importantíssima. Democracia só se faz ouvindo todos, então participe com a gente aqui para a gente ouvir a sua opinião e como é que você entende esse nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar de um tema que é a democracia como modo de vida. Como é que a gente vive de maneira democrática?
Como é que nós entendemos as nossas atitudes sob o ponto de vista da democracia? O quanto a nossa atitude pode refletir em espelho para a discussão da democracia na vida dos outros? Afinal de contas, ser democrata é um fardo, mas é um fardo gostoso de carregar. É uma alegria também, né? É uma alegria também, porque quando a gente se professa democrata, a gente tem muito mais condição de conversar com todos. A gente sempre mistura um pouco o tema que a gente fala com as notícias que vão acontecendo no nosso dia a dia. No nosso segundo bloco nós vamos nos dedicar a isso. E no terceiro bloco de hoje, presta atenção porque a discussão do terceiro bloco Presente talvez meu seja aí, hein? a mais gostosa de todas. Gabriel Azevedo trazendo 2 livros do 1984 de George Orwell. É aqui ao contrário, é assim, né? Para ficar bonitinho é assim, tá aí. 1984 de George Orwell. Um livro delicioso de se ler, bastante reflexivo. Se você assiste o Big Brother, não sabe a origem, você vai conhecer um pouco do que é a origem dessa discussão. Mas vamos falar um pouquinho sobre democracia como modo de vida. É uma coisa curiosa, Paulo, que a democracia, quando ela surgiu como modo de vida. Só depois ela virou um modo político de administração do Estado. Só depois ela virou um regime político. Mas, mesmo tendo virado um regime político, a base da democracia é um modo de vida democrático. Se essa base ruir, o regime político vai para o espaço, entendeu? Ele desaparece. Então, é por isso que os ataques à democracia hoje são feitos para desconstituir essa rede que está sustentando a democracia com o modo de vida. Então, o que é a democracia? Bom, se você perguntar assim, uma definição rigorosa, é um modo de regulação de conflitos. Ou você adota para regular um conflito o modo guerreiro, ou você adota o modo pacífico, paseante, que é o modo democrático. Ao se exercer esse modo democrático, ele desconstitui, ele dissolve as tendências autoritárias e autocráticas. Então, é fundamental dizer isso, né? Que é na vida cotidiana, na nossa relação familiar, na nossa vizinhança, na nossa organização da sociedade civil, na nossa empresa, no governo, eventualmente no parlamento, no executivo, não é? Você pode democratizar as relações. Ou seja, a democracia não é só uma profissão daqueles que se dedicam a ela. Ela também é um exercício que pode ser desempenhado por qualquer um. Nos tempos atuais nós estamos aptos a exercer essa prática cotidiana de discutir a democracia, de entender a democracia, de fazer com que qualquer relação nossa seja norteada pela democracia? Ô Paulo, talvez em algum dos nossos próximos episódios eu resolva presentear a nossa audiência com um livro que eu estou simplesmente apaixonado, que é A História da Cidade. Já li vários livros sobre cidade, mas esse é um catatal, assim, é um tijolo mesmo, do Leonardo Benévolo, e eu estou lendo atualmente desde que as cidades foram se formando e tal, a atualidade. E é um livro muito ilustrado, talvez por isso muito espesso, mostrando sobretudo o formato do desenho, da disposição das cidades no território. Por que eu estou dizendo isso? Porque a democracia é uma invenção urbana. A democracia não surgiu no campo, com todo respeito, claro, aos ambientes mais agrícolas, pastoris. Mas ela tem a ver justamente com a transformação da sociedade, digamos assim, caçadora, coletora, para a agropastoril, e a partir do momento em que você não tem só a criação dos animais ou o plantio do que você come, mas na troca e no acúmulo. A cidade ela passa a ser, portanto, o lugar onde se deposita os recursos. Por que a gente tem a condição de viver num prédio? Né? Eu vivo num prédio, você vive num prédio, várias pessoas que nos escutam vivem de maneira adensada. Ou então num quarteirão, que tem muitas casas. Nós não estamos produzindo o nosso próprio alimento, não estamos produzindo as nossas próprias... Nós estamos ali no lugar e vamos trocar isso com vários outros. Nessa vivência adensada, nós precisamos entender que há o condomínio, ou seja, o domínio comum de um espaço.
E a vida seria infernal num prédio, num quarteirão, num bairro, se houvesse uma pessoa ou um grupo querendo se impor a outro. Aliás, por falar em outros, vou fazer um jabá aqui de uma série que está aí no Globoplay, Os Outros. Os Outros, eu assisti alguns episódios. Eu achei sensacional. Sabe, eu vi alguns agora, não sei se vocês viram um bocado, Eu não vi. mas é do conflito de vizinhos. De um condomínio onde as pessoas têm Isso. conflitos, alguns aparentes, outros escondidos, os mais escondidos, mas realmente Mas essa... para mim, democracia como modo de vida, e você pergunta se é possível viver isso hoje, tem a ver com os espaços em que a gente mais se esfrega. Vou dar 3 exemplos aqui bobos. Mas, por exemplo, quando você chega num show e não tem exatamente... Eu estou falando num show assim que você vai, tem ali o palco e todo mundo está aqui, não tem uma cadeira. Você vai e não tem uma regra estabelecida do espaço que você vai ocupar. Onde você vai ficar. Uhum. Né? Então, a coisa de você se colocar ali pensando, bom, eu tenho direito a ver o show, mas outras pessoas também têm, e vai se criar aqui uma convivência, quase no modelo de swarming, em que cada um vai criar uma regra de convívio. Então, um show para assistir. A forma com que você usa a calçada, até o jeito de você caminhar, o lado que você faz a opção para andar. Isso, em algumas cidades do planeta, ainda que não seja uma regra escrita, você tem uma maneira de ir e de vir para que todo mundo circule melhor. Sobretudo em cidades, aí eu volto na questão de muita gente vivendo num lugar só, em que há muito adensamento. E tem lugar que põe cadeira na calçada para conversar. Aliás, é uma das maneiras a calçada é um ambiente com as praças mais democrático da cidade, né? A forma com que você usa isso. E eu acho que a terceira questão, Paulo, é claro, é o uso da nossa capacidade de interagir com quem a gente gosta, mas pensa diferente. Eu acho que esse tem sido uma maneira da democracia como modo de vida. Por quê? Porque não tem regra pré-estabelecida. O Brasil, falo como legislador, que está tentando na Câmara diminuir essa coisa de ficar legislando sobre tudo, é muito acostumado ao seguinte, faço o que está na lei, precisa de lei de tudo. A democracia é quase o contrário. O modo de vida democrático é você não precisar de ordens. É você compreender que essa convivência é construída com cada um no cotidiano. O entendimento do sistema, da forma, da relação e a transformação disso num ato de convívio. Só para fechar, se um condomínio, na reunião de condomínio, eles ficam o tempo inteiro discutindo assim, temos que criar a regra para o problema do elevador, temos que criar a regra para o hall. Acabou a democracia. Não é que acabou, é que ela já não está sendo exercida como modo de vida. Só se pensa, vamos decidir na Assembleia, e aí geralmente um grupo se junta para oprimir o próximo, não sei o que e tal, quando na verdade a democracia como modo de vida é uma maneira de regulamentação mais livre em que muita gente pensa em muita gente. Mas deixa eu provocar o professor aqui. Nós somos territorialistas como seres humanos e beligerantes. O ser humano é beligerante porque defende o seu espaço, porque é territorialista, porque acumula. Não. Não. É mesmo? Nós não somos. Não tem nada no nosso DNA que faz com que a gente seja inerentemente competitivo, né? Aliás, se nós não fôssemos colaborativos, não teríamos chegado até aqui, não é? Só chegamos aqui porque aprendemos a colaborar. Só chegamos aqui porque aprendemos a colaborar. Então, o homem não é inerentemente competitivo. Isso é um mito, né? Que a economia ortodoxa adota como se fosse assim um princípio, é quase que religioso, não é, de que o homem é competitivo e está sempre tentando extrair vantagens e maximizar a extração dos seus próprios interesses ou preferências. Isso é um mito. Uma cultura de escassez, né? Uma cultura de escassez. Onde há abundância, você não precisa disputar nada, né? E a escassez, em geral, ela é produzida artificialmente. Isso. O problema é que dificilmente a escassez é natural no sentido de você herda ela das condições naturais. Você começa a organizar o mundo de tal maneira que começa a haver escassez. E quando você administra a escassez, você estabelece um sistema vertical de poder. E os nossos espectadores já estão participando conosco, já pelo Twitter, já pelo WhatsApp, aliás, pelo WhatsApp, claro, 31993169898 e pelo YouTube. E temos aqui 2 perguntas, uma que vem pelo YouTube, aliás, as 2 vieram pelo YouTube aqui neste momento. Antônio Fraga, uma pergunta que eu não sei se já foi feita,
Mas a democracia não se transforma na ditadura da maioria? Não, a De jeito democracia nenhum. é o regime das múltiplas minorias. Minorias. E esse mito, os pais fundadores americanos tinham um certo medo da tirania Pavor. da maioria. Pavor. O Madison, até o Jefferson, né? Mas nunca aconteceu na história de ter surgido uma tirania da maioria. Isso é um problema imaginário, não é? Mesmo porque, como disse o Gabriel, esse não é o regime da maioria. O regime da maioria é majoritarismo, que não é democracia. Não é? É o regime em que múltiplas minorias podem interagir normalmente. A Então, democracia não é para alguém se impor ao outro, é para impedir justamente isso. E o Luiz Campos vai com o que disse o Gabriel Azevedo, que ele diz assim, olha, a democracia não se define como o regime da maioria, e sim como das múltiplas minorias. Está aqui a definição Acho que tá bem do definido. Luiz aí definindo. Pensando no prédio, eu gosto muito do exemplo do prédio, que eu vivo num prédio, eu acho que muita gente entende isso, que assim, é muito democrático, tá ali. Se um prédio tem 24 apartamentos, democracia não é 18 se impor Aos outros 6. aos outros 6. Isso não é democracia. Ou seja, assim, se 18 concordam que você pode ouvir som até as 3 horas da manhã, Não quer dizer significa que os todos outros 6 têm que ouvir. Isso não é democracia. Sim. claro. Entendeu? Isso é imposição, é majoritarismo. Ou Majoritarismo. seja, você pegar uma parcela e tal. E da mesma maneira, não é 6, veja, dizendo, nós queremos isso e faremos de qualquer jeito. É tentar a convivência. Porque a verdade é que a democracia ela vem do fato de que nós somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, Não precisaria disso. ou se fôssemos todos anjos, Sim. nós não precisaríamos desse processo complexo. Mas como chamado não democracia. somos, a Sandra diz Ainda parabéns. bem que não somos, né? Ainda bem que não somos. Ainda bem que não somos. A Sandra diz aqui, ó, parabéns pelo novo visual, gostou da nova disposição aqui, nós mudamos aqui os nossos lados, né? Bacana. Eu estava muito à direita de vocês e vi à esquerda de vocês agora para essa nossa conversa. A Sandra, parabéns pelo novo visual. Na minha escola, durante um impasse quanto à data ideal para um evento, fizemos uma votação e venceu a maioria. Isso é democracia? Você já acabou de dizer que não necessariamente, Mas né? pode, Mas pode ser. Às vezes pode ser, mas talvez um sorteio cairia melhor, viu? Como se fazia na Grécia Antiga. Para os cargos, por exemplo, do que corresponderia hoje ao administrador regional ou prefeito, era tudo escolhido por sorteio. Vou dar um exemplo assim, na hora que você faz a democracia como modo de vida. Vamos pensar na cidade como Belo Horizonte. Nós temos aí 2.400.000 habitantes. Primeiro, o modelo da democracia representativa, e eu acho que é por isso que a democracia está também sofrendo muitas crises no planeta, Paulo, ela trabalha a escassez. Então, por exemplo, nós temos aí 41 vereadores que representam todo mundo. É uma eleição muito dura. É uma eleição que exige aí um preparo publicitário, recursos, o partido e tal, quando, sei lá, tem um bairro que está querendo discutir a praça dele. Aí alguém vai virar para mim e vai falar assim, mas seria impossível colocar 2.400.000 pessoas numa praça. É verdade. Mas a pergunta é, tem 2.400.000 pessoas querendo discutir a cidade? Acho que não. Talvez sejam 2.000, 3.000, 4.000. Candidatos são 1.600. Mas se todo mundo que quiser tiver um mecanismo de participação, você distensiona um pouco o que acaba virando uma briga muito mais intensa, que é essa disputa renhida do cargo legislativo. Faço isso como alguém que está no sistema. Sim. Mas eu critico o sistema, porque eu não estou aqui como presidente da Câmara ou como vereador, porque o modelo da democracia representativa que surge ali com o ressurgimento da democracia atrela regime democrático a Estado-nação. E aí há Estados-nação que tem, né, o nível nacional, intermediário, unidade federativa, município, outros de outra forma, mas em geral tudo está estabelecido com um poder central. É uma estrutura piramidal, É né? uma estrutura piramidal, em que geralmente a pessoa fala assim, olha, para mudar eu tenho que chegar aqui. É um pensamento, não, esses dias eu estava num programa e eu ouvi isso, não, mas tal pessoa que é muito famosa, ela quer virar presidente da República para mudar o Brasil. Não,
Não. Começa aí no seu prédio, no seu bairro, planta uma árvorezinha, vai discutir a calçada e Muda a sua vida. E aí por que a gente fala de democracia como modo de vida? Porque quando a democracia, na maioria da cabeça das pessoas, é só eleição, cargo, presidente, não, nós estamos falando de organização local. Os países, as nações mais democráticas, e aí é legal ver os indicadores e tal, você caminha pelos bairros desse lugar, e aí eu volto à questão da cidade. Por que você caminha assim na rua de, sei lá, Oslo, na Noruega, Helsinki, na Finlândia? Você fala assim, uau, que gostoso. As casas não têm grade, as crianças estão andando tranquilas na rua, as comunidades estão legais. Não é porque... Não, mas lá os governos não são corruptos. Você está indo muito longe. É porque antes há uma associação local. Quando a democracia surge nos Estados Unidos, aí a gente indica muito aquele Democracia na América, do Tocqueville. É um cara que foi para os Estados Unidos para estudar direito penal e acabou estudando as pessoas e o comportamento delas. Aí tem uma cena que eu cito aqui para fechar como modo de vida. Duas carroças se batem, Paulo. Eles não judicializam. Junta todo mundo e fala assim, não, você tem razão, você não tem não sei o quê. Eles chegam num acordo e está resolvido. Pronto. Modo de vida. É modo de vida. Modo de vida também a gente tem que fazer um break, porque senão já viu, né? Eu não consigo sobreviver, nem os dois aqui junto comigo. Então nós vamos fazer um break rapidinho, voltamos já já. Fica aí, porque já já vem o segundo bloco do Democratize de hoje. Olha só as novas promoções para motoristas e passageiros da Rap. Você, motorista, baixando a versão beta do app Rap Move Brasil Motorista no Play Store, você pode ganhar um kit Rap Move. Presta atenção nos prêmios. Um jogo de pneus, 200 litros de combustível e um Pix de R$500. Você, passageiro, cadastrando-se agora pelo site rapmove.com, pode ganhar uma viagem de cruzeiro pela costa brasileira, com tudo pago e com direito a acompanhante. Vem pra Rap, você também. Eu gostaria de te desejar bom tarde. Não. Uma boa dia. Não. Good morning, Fernando. Ô chefe, o que você tá fazendo? Eu tô pelejando aqui na minha adaptação, muito complexo. Adaptação de quê? O programa de Quero do Amaro agora vai mudar. Vai passar da parte da tarde para a parte da manhã e vai passar a ser exibido na grade da 98 às 11 horas. E tudo isso a partir do dia 1 de agosto. Primeiro, fala primeiro de agosto. É difícil, né? Sim. Mas o importante é que o pagamento continua sendo no dia 5º de agosto. Aí é 5. Aí, chefe, eu disse. Buenos tardes. A Associação Mineira de Reabilitação, AMR, melhor ONG de saúde do Brasil, está completando 59 anos. São mais de 5 décadas dedicadas à reabilitação e inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física e em vulnerabilidade social. Um tratamento de excelência oferecido totalmente de graça. Para manter o seu legado de reabilitar e transformar vidas, a AMR precisa do seu apoio. Acesse nosso site www.amr.org.br no link Quero Ajudar ou ligue para 31 3304 1317 e saiba como fazer a sua doação. Seja um presente para a AMR e garanta um futuro de oportunidades para centenas de crianças e adolescentes. No portal 98 Live, você pode assistir toda a nossa programação, ler as últimas notícias e ainda conferir o que os nossos colunistas andam dizendo. Acesse 98live.com.br ou baixe o app 98 Live na Google Play ou na Apple Store. Bom, de volta com o Democratize pela Rede 98, pelos canais de imagem. Quem estiver nos ouvindo agora no 98,3 FM é reprise.
Portanto, não dá para você participar. Mas quem está agora com a gente aqui pode participar de 3 formas, ou pelo YouTube, ou pela aba chat do 98live.com.br, ou pelo WhatsApp, claro, 3199-316-9898. Separamos 2 notícias para conversar agora nesse bloco, mas só para finalizar a participação dos nossos espectadores, o Pablo do Céu Azul diz: acho que atualmente a palavra democracia está perdendo sentido, porque da mesma forma que fascismo, ela está sendo jogada ao léu. Empresas, por exemplo, querem vender e vêm com um papo de democratizar isso ou aquilo, transformando o produto num símbolo de democracia. Não temos representação da sociedade em nosso quadro político em função do coeficiente eleitoral. É o Pablo do Céu Azul que conversa com a gente. E aí, Augusto? Não, eu acho que a gente não pode abandonar a palavra democracia. Porque já apareceram muitas propostas assim, a palavra ficou desgastada, está sendo usada por qualquer um, não é? E de fato foi assim ao longo da história. O Goebbels dizia que o nazismo era a verdadeira democracia. Na época do Stalin, ele dizia até que enfim chegamos a uma democracia verdadeira. O Xi Jinping agora acredita piamente que é o ditador chinês. Que a China é uma democracia. Que é uma democracia que funciona. É a única democracia que funciona. Isso é agora. Sim. Então, não por causa disso nós devemos abandonar. O que nós devemos é ressignificar a palavra com todas as suas dimensões. Eu vou concordar com ele em 2 coisas. Primeiro, como não há um conceito definitivo muito claro para muitas pessoas, para mim, para o Augusto, para muita gente, democratizar é desautocratizar. Para mim, o inverso define, da autocracia. Ou seja, o que é autocracia. A partir do momento que você consegue perceber que o inverso à democracia é a autocracia, e tudo aquilo que não se faz no sentido da democracia é autoritarismo, fica mais simples de entender. E aí eu vou concordar com ele com o seguinte: o fascismo é um dos tipos de autocracia. Isso Sim. Não há dúvida. Mas nem toda autocracia, ou nem todo ato autocratizante é fascista. É fascista, claro. E, bom, pelo menos eu me alinho às pessoas que conceituam o fascismo como um movimento específico num período de tempo, assim como foi o nazismo. E não que ele esteja perdurando até hoje. Acho que ele fechou ali. Então, há outros movimentos, você pode chamar hoje de autocracia, de populismo autoritário. Mas eu acho que o fascismo foi ali. Entendeu? O movimento assim derrotado como o nazismo, na Segunda Grande Guerra Mundial, assim como o nazismo. Você pode ter esbirros, ou seja, pessoas que ainda estão naquela onda, mas não é toda a autocracia. Os que vêm a pé da Albânia. Não, os que vêm ao pé do caso da Península Italiana. Ou os que vêm a pé, não, estou dizendo os que vêm a pé da Albânia no sentido figurado. Ou de Berlim. Aqueles que vêm a pé de Berlim, por exemplo, da Berlim Oriental. Da Berlim Oriental. Não, a Berlim Oriental não era nazista. O que eu estou dizendo é o seguinte, assim, o fascismo era o facho, ali é Mussolini, não sei o que e tal. Para outros movimentos que você tem até hoje, você tem o conceito de populismo autoritário, não sei o que e tal. Chamar o seu adversário, que talvez seja autocrática e populista e tudo mais, de fascista, é aquela falácia de redução, como se faz com Hitler. Sabe? Tudo é nazismo. Tudo é fascismo. Você simplesmente reduz a discussão a algo que é falacioso. Você rotula para não compreender o restante da discussão. Vou concordar com ele. O que você pode é ter um comportamento fascistoide. Um comportamento parecido com o que os fascistas tinham. Mas fascismo, como comportamento político determinado historicamente, você não tem mais. Isso. Não é? É isso. Bom, vamos então para 2 conversas factuais. 2 questões que acontecem agora no Brasil. Eu estava lendo um Twitter de Augusto de Franco. Eu sou um seguidor atento aos Twitters de Augusto. E Augusto fez uma comparação dos governos que temos hoje no Brasil. O presidente Lula fala de uma acomodação de ministérios e não de uma reforma ministerial. E nessa acomodação de ministérios, ele preserva um pedaço dos ministérios como se fosse de propriedade exclusiva daquilo que ele quer manter dentro do embaixo das suas asas, como uma galinha cuidando dos seus pintinhos. E deixa a outra parte para fazer o atendimento aos oportunistas de plantão. Isso. Conta um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que existe um governo dentro do governo. Existe um governo interno, assim como existe um partido interno. Aliás, o livro do Orwell vai falar disso. Sim. E um partido externo, para quem leu o livro
deve estar claro, né? Existe um governo interno que é estratégico, que aí são os petistas e seus aliados de esquerda mais próximos. E existe um governo externo que é tático, que aí não importa quem entrar, desde que o nome dele é Sabino, não importa o nome, não é? Desde que me traga votos no parlamento para eu ter maioria e não atrapalhe o funcionamento do partido interno, tudo bem. Então, o jogo é mais ou menos esse, não é? Isso não caracteriza uma frente. Isso é importante colocar, né? Porque esse governo foi eleito com a ideia de que ia fazer uma frente ampla, que não ia ser um governo do PT, ia ser o governo de uma frente democrática. Mas cada vez mais ele se consolida como política de governo, como um governo exclusivo do PT. Porque a frente ampla aí é o seguinte, eu ponho lá um deputado fisiológico, eu ponho um outro deputado para ser ou uma pessoa para ser um enfeite da frente ampla, não é? Mas o governo estratégico mesmo, aquele que não apresentou suas propostas, que a gente ainda não sabe, não é? Esse núcleo interno, não é? Ele não é amplo coisa nenhuma. Ele é totalmente estreito. Ele é o... Eu queria colocar você na discussão, Gabriel, porque o Augusto fala da frente ampla. E eu queria te colocar na discussão, mas antes eu queria provocar o Augusto com um tema. Você fala uma coisa que me chama a atenção. Até agora não sabemos o que eles querem. Até agora não disseram o que vieram. É uma tática proposital, é a falta daquilo que era uma proposta inicial. Não, é que a estratégia do PT é caminhar por dentro da institucionalidade. Então, o que é estratégico nem sempre é conveniente ser revelado. Então isso vai depender da correlação de forças. Quando a correlação de forças permitir, eles vão revelando. Não é? Mas é um governo que é um engendramento, entendeu? Não é um governo da ampla negociação, da discussão das propostas, da interação com a sociedade. É um governo partidário, né? É um governo de um partido. Falar em frente ampla. Nós tivemos hoje, na conversa com o presidente, tem um outro nome, eu não sei ainda qual é o nome que está sendo dado, mas é uma entrevista que Lula faz todas as manhãs de terça-feira. Eu acho que é conversa, né? Com o presidente. Conversa com o presidente, eu acho né? Que é. Com o Marcos Uchoa, né? Com o Marcos Uchoa, Ele, nessa conversa, é isso, né? O Eric também. O Eric, nosso produtor e meu Big Brother tá meu Big Brother está dizendo aqui, é isso. Então é isso mesmo. Na conversa com o presidente, o Lula descartou Simone Tebet de uma maneira, eu diria, indelicada, para ser delicado com o Lula. Porque ele disse que ela sabia sim de Márcio Postman, Márcio Postman, ela sabia de Márcio Postman, ela tinha conhecimento de que aquilo iria acontecer e no tempo que aquilo iria acontecer. E ela disse na semana passada que não tinha conhecimento do que seria feito. Mas o Augusto fala de enfeites. Dois enfeites que foram colocados. No caso, a Simone Tebet e o Geraldo Alckmin são enfeites de frente ampla, né? Para dar a ideia de que existe uma frente ampla. O que é uma frente ampla, Gabriel? A expressão frente ampla surgiu no Brasil ali nos anos 60 por uma razão. Vamos lá. Pouco antes do golpe de 64, que mergulhou o Brasil numa ditadura até os anos 80, você tinha três principais agentes políticos que representavam três campos muito distintos. O então ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, que governou de 55 a 60 e representava o centro democrático, né? Ele era do PSD, era um político moderado e fez história, todo mundo conhece o JK. Foi prefeito, governador e tal. Aí você tinha a esquerda, herdeira ali do Getúlio, do getulismo, que era representada sobretudo por João Goulart, né? Que tinha sido eleito para ser o vice do Jânio Quadros, que renuncia e ele acaba assumindo, né? Porque, na verdade, o vice do Jânio Quadros era não era para ser o João Goulart, né? Assim, foi uma coisa da época. E você tinha o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, que era da UDN, representava uma direita e tinha nele um quê de reacionário também.
E ele foi um dos personagens centrais como governador da Guanabara, junto com Magalhães Pinto, governador aqui de Minas, para a derrubada em 64 do governo de João Goulart. Havia, até por parte de alguns do centro, a ideia assim, olha, vamos dar uma derrubada aí no João Goulart, que já os militares ficam um pouquinho e a gente volta. Vamos lembrar que em 65 você ia ter a eleição muito clara entre o JK, que estava tentando voltar a ser presidente, e o Carlos Lacerda. Bom, o que acontece, é claro, é que os militares não saem do poder com facilidade. Então, esses três políticos que antes estavam em campos completamente opostos e se degladiavam, resolvem se unir. E aí vem o primeiro nome, Frente Ampla. Que era efetivamente uma frente direita, ampla. centro, esquerda, personagens muito distintos, em grau de igualdade, tentando retomar a democracia brasileira. Todos se estrepam, né? Ou seja, morrem, são exilados, vão. E a democracia ela acaba voltando para uma articulação via MDB, que começa com a anticandidatura do Ulisses Guimarães e acaba sendo costurada pelo Tancredo na sua eleição indireta. Bom, quando a gente vê a situação de 2022, do ano passado, você tem o, então, representante daquilo que não é a democracia de acordo com quem está contra. Ou seja, o Jair Bolsonaro é o mal a ser combatido por aqueles que querem, em tese, em defender a democracia. Então, para fazer uma releitura, e quando você tem um presidente como era o Bolsonaro, que defendia abertamente a ditadura, que defendia abertamente o golpe militar, que sempre louvou os presidentes militares em aquele momento, você se colocar como oponente dele, relembrando aquele período da história, é conveniente. Só que o que falta em relação àquele período da escola? Outros agentes que não sejam do mesmo prisma ideológico. Então o Lula, primeiro, ele pega o Geraldo Alckmin para dizer, olha, não, veja bem, o meu vice, estou acenando para um espectro político que não é o meu. E depois do segundo turno, em que você tem o Ciro e a Simone fora, ele fala, não vai ser só o PT. Nós teremos a participação de outras frentes ideológicas no governo. E traz a Simone. Aí eu fui um dos que falei assim, isso é mentira. Uma coisa é se colocar contra o Bolsonaro. Falei, não, ali está o Bolsonaro e tal. Mas aqui está o PT. Quem caiu na lorota de que haveria um governo de frente ampla, desconhece o PT e a sua natureza. Que é um partido que joga dentro das regras eleitorais no sentido em que é bom se ele ganha. O que eu falo que ele joga nas regras eleitorais? Vamos lembrar dos escândalos. Mensalão. Petrolão. Mensalão é comprar o Congresso, comprar o Parlamento. Petrolão é usar dinheiro fora do que pode para financiar a campanha eleitoral. Então, ou seja, eu gosto de disputar a eleição, sim. Claro, com as regras que eu vou criando. Desde que eu possa ser o que dita as regras. Contra números não há argumentos. Ou seja, nós temos um ministério de cerca de 40, mais ou menos. 37 ministérios. 37. Em que cerca de 20% não é do PT e da esquerda. Você tem uma fatia de frente fisiológica, com alguns partidos ali, e outros da mesma natureza que querem entrar, e você tem só 2 ministros que não são ou de esquerda ou fisiológicos. Geraldo Alckmin e Simone Tebet. E a Simone. E eu lamento muito pela Simone, porque, e aí eu vou na natureza do que eu acho que aconteceu. Em democracias, aí eu falo sob o ponto de vista do Estado-nação, pouco sólidas ou pouco evoluídas, ninguém quer ser da oposição. Sendo que não existe democracia sem oposição. E veja que é assim em democracias mal formadas no mundo inteiro. Em democracias bem formadas, geralmente parlamentaristas, está aqui o governo, está aqui a oposição. Esse governa, esse critica. Se esse está indo bem, o povo mantém. Se esse está indo mal, o povo troca. Na democracia que ressurgiu ali na Inglaterra, o formato geométrico do parlamento mostra isso. O povo vai na urna e elege distritalmente seus representantes. Quem obteve a maioria forma o governo. Este governo elege um primeiro-ministro. Do outro lado está sentado a oposição. Um fala com o outro frente a frente. Já há o modelo dos parlamentos mais distribuídos de meia-lua, em que você vai configurando aqui, numa meia-lua, as diversas frentes partidárias e quem passou da metade compôs a maioria. É assim na Alemanha, onde você tem uma frente ampla,
Hoje o governo alemão é chamado de semáforo porque tem a força dos verdes, né, da esquerda e dos moderados. Você tem a geringonça portuguesa, que também une diversas frentes para compor o governo. Mas aí, também falando de uma falha estrutural brasileira, que ainda não foi corrigida, a nossa Constituição é feita para que o Brasil fosse um parlamentarismo. Ela é toda pensada para que o Congresso... Não é que não deu certo, é que em 93 o povo foi na urna e votou se a gente queria monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. República, beleza. Eu, inclusive, votaria assim. Mas o formato concebido pela Constituição era de uma república parlamentarista, aos moldes de Portugal, de Alemanha e tal. Aí você tem um problemaço. Porque na hora que o povo vai na urna, ele primeiro escolhe o parlamento, se tem uma eleição de 2 turnos majoritária. E depois ele escolhe um presidente que não tem necessariamente a conexão com o parlamento. Aí não estou querendo defender, obviamente, este governo, mas todos, desde a redemocratização, que passaram pelo mesmo problema. Nenhum governo, vamos lá, Sarney, Collor... Não, Sarney... o Sarney ainda não tinha Constituição, ele escreveu e tal, beleza. Mas, bom, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro e agora Lula de novo. Nenhum desses foi eleito com maioria parlamentar. Aliás, acho que nenhum passou de 1/5. O PSDB no governo Fernando Henrique elegeu uns 100, o PT no máximo uns 80, 90, o Bolsonaro também uns 80, 90. Então tem quase 4/5 do Congresso que não são base de governo. Aí como é que você faz para criar essa governabilidade? É difícil. Mas esse tipo de modelo não cria e não favorece, por exemplo, a existência profícua do centro fisiológico? Porque no Brasil. No Brasil. Não necessariamente não, no Brasil, lugares, estou dizendo no Brasil. Porque se você pega... Vamos pegar, você fez o descritivo dos presidentes. Então vamos... Sarney era o centro. Sarney não precisava ter o centro fisiológico ao lado dele, porque ele era o centro fisiológico. Vamos lembrar que o Sarney é um resultado de um momento em que não era se esperado, né? A morte do Tancredo. Né? Mas ele já representava... É que no Brasil tem uma confusão, Paulo, entre centro e centrão, sabe? O centro fisiológico e o centro ideológico. Na verdade, o centro, numa democracia, o centro é uma espécie de centro de gravidade. É em torno de um centro democrático, em geral democrático e liberal, que as forças políticas devem orbitar. Aquela série Borgen é muito boa para ver isso. Ela mostra isso. É muito boa para quem não conhece. Não é a questão do centrão, porque você fala centro, o cara, centro é o que fica entre a esquerda e a direita. Não. É um centro de gravidade. É em torno da ideia de democracia e da prática democrática que as forças políticas devem orbitar, cada uma com a sua visão. Agora, o centrão é outra coisa. É um conjunto de políticos... governo estou dentro. Fisiológicos que sempre estão no governo para obter algum tipo de vantagem. Porque se você fizer eu estava no Palácio da Liberdade uma vez para uma posse de governador, e aí estava um deputado lá da Assembleia, de vários mandatos, e aí todo mundo comenta assim, olha, mas você aqui? E ele responde, eu estou sempre aqui. Quem muda são vocês. Isso define muito bem o que é o centro. Geralmente, esse fisiologismo é o seguinte, esse cara não quer ser de oposição. Não. Ele tem o seguinte aspecto, ele se elege por uma prática de patrimonialismo. Ele não vai na eleição fala, eu estou defendendo isso, a elite política brasileira ela é absolutamente patrimonialista. Não há como fugir dessa realidade. Sim. E o centro fisiológico representa, talvez, a mais autêntica política patrimonialista. E quando você fala em centro fisiológico, quando você faz o descritivo, você pegar de Sarney para frente, todos se renderam ao centro fisiológico. E os que não se renderam... Aí é uma soma de duas coisas, na minha visão, né? O formato, que eu já expliquei aqui, e um outro que é muito importante dizer. A democracia brasileira é refém de autocracias partidárias. Sim. Por quê? Porque quem define essas candidaturas, quem faz o jogo partidário, é uma estrutura também piramidal, em que você tem ali um chefe, um dono, um proprietário. E a eleição... fala em chefia ainda é compartilhada. E dos anos para cá, Paulo, à medida em que foram criando as seguintes regras, fundo partidário é distribuído por número de deputado federal. Sim. Hoje é o cargo disputado no tapa. Todo partido quer ter muito deputado federal, porque isso representa não só, claro, dinheiro força em caixa da Câmara, porque aí você tem as bancadas e isso vai para as votações, mas dinheiro em caixa para fazer o quê? Para eleger outros ali. Então, você tem uma perversão do modelo democrático que, claro,
quando encontra um partido como o PT, que vislumbra muito a hegemonia e o majoritarismo, quer fazer o que aconteceu em 2005 com o Mensalão. Qual que era? Vamos dizer, o Dirceu não desapareceu. O Dirceu continua ditando os ritos do PT até hoje. Operando lépido e fagueiro. Tranquilamente. E o fez sempre. Sempre. Mesmo na cadeia, na condenação. Nunca deixou de ser dirigente do partido. Nunca deixou de dirigir, é extremamente respeitado lá dentro. Ele falava, vai ser 2 de Lula, depois 2 eu. O plano é o mesmo. Agora ele está dizendo que tem que ser 3 mandatos o mínimo. Este do Lula e mais 2. Para conseguir organizar. Para conseguir organizar do ponto de vista. Muito difícil. Do ponto de vista deles, né? Claro. Muito difícil para o PT conceber que pode existir um Brasil sem o Partido dos Trabalhadores. Não. Por quê? Porque a lógica hegemonista, do partido, né? É o partido acima do Estado. Gente, a inspiração é isso, né? Por isso, claramente, voltamos ao começo da conversa de Augusto, onde existe um governo que é o governo do partido e um governo que é o governo de Estado. Cebola. São as camadas ali, né? da Tem cebola. as camadas mais internas e tal, e isso vai funcionando. E aí a pessoa deve estar assim, putz, como é que muda isso, né? E é realmente muito complicado, porque primeiro é uma estrutura que poucas pessoas entendem, né? Assim, até hoje nós temos quem vai na urna, e é uma realidade você entender que é deputado, senador e tal. E quem muda essas regras são os deputados e senadores. São regras que só podem ser mudadas em Brasília. E eu não vejo campanhas eleitorais para deputado e senador em que esses assuntos são discutidos de maneira muito factual. Geralmente é a memificação, o escândalo, e dá like, e aí você vai somando a estrutura que não está corroendo, só para a gente não ficar tão triste, só o Brasil. Isso, todas as democracias, sejam elas plenas ou eleitorais no planeta, sofrem do mesmo mal. Não é à toa que nós estamos numa onda de autocratização, porque as pessoas também confundem isso com tudo, com outra coisa mais complicada. Não está melhorando a minha vida. Agora, rapidinho, porque nós temos que ir para o break, sim ou não? Tendo em vista tudo que se discutiu e a fragilidade da nossa Constituição, sim ou não? Porque eu tenho que ir para o break. É hora de uma Assembleia Nacional Constituinte? Não. É hora? Não. A gente volta daqui a pouquinho com o último bloco do nosso Democratize aqui na Rede 98. Fala, campeão! Agora estamos aqui na Rede 98. Estamos na TV, no rádio e em todas as plataformas digitais para trazer cada vez mais conteúdos e entrevistas só com campeões para vocês. Vamos levar até você entrevistas com personalidades, pessoas bem-sucedidas em suas áreas de trabalho, suas histórias de vida e de quem batalhou muito para chegar ao sucesso, como fez e como ser inspiração para outras pessoas. Fala, campeão! Este é o novo nome do talk show aqui da Rede 98. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, a partir de 21 horas ligados aqui na Rede 98. Mareando uma certa magia, uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gana. Sempre que entrega o corpo à marca. Maria mistura a dor e a alegria. Claro, operadora oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina FIFA. Chegaram as caixas e quadros de sobrepor da Crona. Agora você pode aplicar sobre paredes de alvenaria, drywall, madeira e container. A mesma qualidade e as mesmas funcionalidades que já tinha na versão de embutir. Assim você tem mais opções para organizar e distribuir a fiação e o cabeamento do seu projeto. São produtos que não propagam chamas, fáceis de instalar e de limpar, e com muito espaço interno. Os quadros de distribuição oferecem a opção com ou sem barramento. São compatíveis com disjuntores DIN e NEMA, e o barramento pode ser fixado nos 4 lados do quadro. O sistema de trilho é por simples encaixe, a tampa é reversível e abre 180 graus para os 2 lados. Os quadros sistema VDI também têm tampa reversível com abertura 180 graus e já vem com suporte RJ.
As caixas de passagem elétrica permitem organizar e encaminhar a fiação com mais espaço interno e são de fácil instalação e limpeza. Novos quadros de distribuição, quadros sistema VDI e caixas de passagem elétrica de sobrepor. Mais um show de confiança, segurança e tecnologia da Crona. Uma linha completa para quem é completamente ligado em qualidade. A Crona é show. Bom, de volta com o terceiro e último bloco do nosso Democratize. Vamos falar dessa distopia escrita em 1949, publicada pouco antes da morte de George Orwell, e que conta a história de Winston, que se entende vigiado pelo grande irmão, como era toda a sociedade, e discute-se então ao final o autoritarismo e o totalitarismo. Estou dando uma resumida, muito resumida, porque esse livro é um livro extremamente Nossa, que bonito denso. esse que você vai Agora, presentear. esse livro que nós vamos, que Gabriel Azevedo está presenteando você, esse livro é maravilhoso. É nós do Democratismo, mas foi Gabriel quem foi comprar. Então, vamos fazer justiça a isso. Tá aqui esse livro. As imagens. As nossa, imagens é dele, bonito demais. ele é todo ele. A capa é maravilhosa. As imagens estão do outro lado, Paulo. Então, as imagens estão aqui, né? É do lado de cá. Do lado de cá. Isso é porque não está aparecendo no vídeo. Ah, sim, é porque aí, eu não estou agora. Aí, ó, essa daí é maravilhosa. Essa é Big Brothers Watching. Essa é fantástica, clássica, ó. né? Big Brothers Watching You, tá aqui, Isso. ó. Essa é fantástica, é emblemática. Você que assiste ao Big Brother achando que é só um reality show, vai começar a entender um pouco mais quando ler 1984 de E o George outro bonito Orwell. também. Ó. O outro é lindo também. São duas edições maravilhosas que serão presenteadas ao final deste quem nosso mais programa, aí, né? por quem mais participar na conversa a partir de agora. Isso. E não é quem participou desde o início. Quem vai participar a partir de agora, já que nós vamos falar Vira um pouco a sobre contracapa esse desse. livro. Olha que bonito. A contracapa desse livro tem The Big Brothers Watching You. Legal Tá demais. aqui, ó. O grande irmão está de olho em você. A coisa mais interessante, Paulo e Gabriel, desse livro é o seguinte. Ele descreve um regime totalitário, não é? Mas que está baseado em uma coisa, na guerra. Permanente. Permanente. Então, a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. Então, permanentemente, a Oceânia está em guerra, ou com a Eurásia e com a Lestásia. E os habitantes da Oceânia se confundem, nem sabem. Estamos em guerra com a Eurásia? Ou com a Lestásia. Não, isso era até semana passada, agora é com a Lestásia. Não é? Por quê? Ele está revelando com isso que a construção do inimigo ela é funcional para você manter um esquema vertical de poder, para você manter um regime autoritário. Você tem que ter um inimigo. O inimigo pode nem existir, pode ser inventado. Então você precisa do inimigo. E o inimigo pode existir objetivamente e pode não existir. É em nome da proteção do indivíduo contra o inimigo que você diz, não, mas você tem que obedecer às regras aqui da sociedade. Aí eu crio regras para que essa sociedade Exatamente. estabelecida em regras seja protetora desse inimigo, ou real ou imaginário. E isso nos revela que a guerra não é a destruição de inimigos, a guerra é a construção de inimigos. Não é? Você pode ter guerra sem destruir inimigo nenhum, desde que você construa. Isso lembra um pouco nós contra eles, né? O tempo inteiro. Quem trabalha com esse pensamento autocrático, esse padrão autocrático, trabalha sempre com um nós contra eles. Né? Então, a leitura do 1984, 1984, né? do George Orwell, é muito... Você aprende mais democracia lendo esse livro do que estudando tratados teóricos acadêmicos de democracia. Sobretudo porque eu acho que o livro fala de sentimento. Né? Assim, na hora que o personagem principal ele entende o que ele está passando, é por causa de um extremo sufocar. Ou
seja, ele se sente vigiado o tempo inteiro, que o que ele pensa está sendo analisado, que o que ele diz, quem ele ama, para quem ele ora. Por que todas as vezes que a gente vê, por exemplo, controle de... por que países autocráticos pelo mundo criam leis para punir gays, homossexuais? Por que esses países estão tão preocupados com quem que as pessoas estão amando ou fazendo sexo? O Putin agora, né? Putin, vários países da África, e as pessoas são perseguidas. Isso, né? Aliás, um filme, uma narrativa que se traz muito do UOL é o V de Vingança, né? Quem assistiu esse V de Vingança vê, inclusive no filme, você tem como o Big Brother do V de Vingança, o personagem que no filme 1984 é o oprimido. E outra coisa que é interessante, por exemplo, eu estive visitando a Berlim Oriental, ali a Alemanha Oriental. Você ia em alguns prédios que tinham um andar falso, onde ficava a Stasi, que era a polícia política do Estado. Você tinha vários mecanismos de telefone grampo, mala vigia, o vizinho espionando o outro, todo mundo dedurando todo mundo, porque, afinal de contas, num Estado como esse que o George Orwell, não existe individualidade, existe apenas o Estado. E todo mundo, tal como numa colmeia... Que é um falso senso de coletividade. Não, é mais do que isso. É um coletivismo despersonalizante. Despersonalizante. Né? Então é um falso senso de coletividade. É aquela coisa assim, trata-se a sociedade como um organismo. Sim. Ou seja, porque para alguns aliás, vai nem fazer existe sentido. sociedade. Os cidadãos são súditos daquele Estado. Quando compara com o corpo, então vai ter o que é o cérebro, o que é o pulmão, o que é o intestino, entendeu? Assim, eu não sei o que cada um ia querer ser nessa disposição. Mas o resto obedece o cérebro. O resto está ali só para produzir. Isso. Né? Então, e também você tem um tratamento de sociedade operária, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria refletir hoje, assim, quanto tempo do seu dia você gasta apenas trabalhando? Ou seja, quanto tempo do seu dia você acorda e até a hora de dormir você trabalha? Quanto da sua vida você frui? Quando da sua vida você aproveita? Quando você se dedica a quem você ama, quem você gosta, ao seu lazer? E aí alguém me fala, bom, mas se eu não trabalhar, então eu não sobrevivo. Isso. A condição que o 1984 dá às pessoas não é de humanas, é de sobreviventes. Ou seja, o trabalho, aliás, é uma palavra-chave para qualquer regime autoritário. Trabalhadores. Estava escrito no portão de Auschwitz. No portal de Auschwitz. Auschwitz, exatamente. Como é que é? O trabalho liberta. O trabalho liberta. O trabalho liberta. O trabalho liberta. Estava escrito também num gulag lá da... Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É. A ideia do trabalho, do labor, do ofício, ela é sempre muito exaltada por estados totalitários, porque o que elas querem dos seus indivíduos é só força-tarefa. Seja força-tarefa para produção de insumos, força-tarefa para guerra, força-tarefa para erguer um Estado. Quando você vai nas estações de Moscou, que todo mundo acha muito bonitas, eu estive lá, você vê verdadeiros templos de trabalhadores. Na verdade, é uma maquiagem urbana. Né? Ou seja, assim, a ideia do erigir monumentos ao trabalho é quase que o tempo inteiro, e as distopias são assim, Coreia do Norte, União Soviética, Cuba, trabalho. O Brasil de Getúlio, um dos períodos mais ditatoriais que a gente viveu, tinha no trabalho, olha como ele cumprimentava as pessoas. Trabalhadores do Brasil. Era como ele começava todo o discurso. Então, ou seja, assim, não é cidadão. E vamos lembrar, hein, para botar 1984 no Brasil. No período do Estado Novo brasileiro, bandeiras municipais e estaduais são anuladas. Foram suprimidas. Bandeiras brasileiras em tudo quanto é lugar. Culto ao líder. Departamento de imprensa e propaganda, que é outra coisa que é fundamental no Estado totalitário, a propaganda. Quando você tem essa coisa do cartaz do Big Brother is watching you... E no 1984 ele discute muito isso claramente. 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 Eu fiz publicidade, 1984 é muito presente na discussão de publicidade. Assim, o Estado, que se quer muito presente para impor sua força, vai com a publicidade com tudo.
Né? Então, por exemplo, eu estudo muito os cartazes da União Soviética, os cartazes do fascismo, do nazismo, sempre a presença do trabalhador. Claro. Por quê? Porque todo o realismo socialista mesmo era isso, né? O cara lá com a marreta, com o martelo. Foice, martelo, é sempre um operário. Então, assim, eu acho que a reflexão que eu deixo para o livro, para quem lê, é a seguinte pergunta para o nosso telespectador aí. Quanto de 1984 tem na sua vida? Quanto é que você se identifica com o personagem principal? Aliás, esse personagem, o Winston, né? Winston, ele não é um habitante, ele é do partido. É, do partido. Só que aí, com o tempo, ele descobre que ele é do partido externo. Não é do partido interno. E aí você, quando fez a discussão da nossa factualidade, você colocou muito bem essa presença dessa discussão dentro do livro do Orwell. E aí o partido externo, ele serve ali como braços, mas é o partido interno que comanda. Não é? Então vale muito a pena, gente. É muito bom esse livro. Ler esse livro. Ele é uma fonte inesgotável. Por quê? Porque aprender democracia é desaprender a autocracia. E esse livro ensina autocracia. Então, esse livro ensina autocracia. Então você aprende demais lendo esse livro. Claro, se você quiser ler alguma coisa que não é ficcional, você pode estudar hoje a Coreia do Norte. Não é? Você pode estudar o que foi o regime. Mas eu insisto para a gente voltar ao nosso início do programa. Estude a si próprio. Veja o quanto desse livro tem em você. Com a autoridade. Ou seja, que hora você sai de casa, que hora você volta, o quanto os seus dias são idênticos uns aos outros, o quanto na sua cabeça você tem a formulação de quem são os seus inimigos, o quanto você acha que você se parece com um cordeiro que está seguindo um fluxo e de repente, quando você piscar, a sua vida passou. E o quanto você acha que os seus desejos, seus sonhos, suas verdades estão sendo oprimidas por algo que estão te oferecendo pronto que você deve ser. 2 participações rápidas e aqui agora o Eric está fazendo lá a compilação dos que mais participaram. Sim. Mas primeiro o Ricardo Rocha diz: o livro 1984 ilustra muito reescrever a história, alterá-la de acordo com o que convém. Isso. Vocês veem esse movimento hoje no contexto Brasil, na política e na mídia? Claro, Nossa, claro. É o tempo todo, é um negócio da narrativa, né? Outro dia até o presidente da República falou que um ditador, que é o Maduro, devia construir uma narrativa. Diferente, diferente. Para poder se vender melhor. Para se vender como democrata, quer dizer... o que ele estava falando era de uma falsificação realmente da realidade, né? Mas essa história de reescrever a história, ela é muito forte no 1984, não é? A função é você, a cada momento, dependendo do que o poder precisa, você reinterpreta, apaga o que aconteceu, inventa novas coisas que não aconteceram, não é? E tem uma coisa também, eu sei que você tem mais uma pergunta para a gente. Uma aí. Só, e porque a gente está também na reta final. É o duplo pensar. Talvez não dê para a gente falar disso hoje, mas como é que o oprimido nesse regime, ele consegue pensar uma coisa e pensar o oposto, e as duas coisas convivem na cabeça dele. Né? Mas depois a gente fala. O Emerson Daniel diz: boa noite, parabéns pelo programa. Quem seria o grande irmão? É a pergunta. Hoje? No Brasil? Onde? Eu acho que no Brasil. Responde você, Paulo. Livra a gente dessa. Não, é bom não personalizar, inclusive. Essa é que é a questão central. Não personalizar. Não personalizar. E você perceber, porque existem vários grandes irmãos te vigiando e você às vezes... Na verdade é um enxame, é uma legião de pequenos irmãos, que todo mundo que assume um poder autocrático... Esse desenho do Augusto é o melhor de todos. Eu vou uma legião de pequenos irmãos. Não, é mais do que isso. Eu acho que a resposta para ele é: quem são os Wiltons? Os Wilsons, perdão. Winstons. Desculpa. Quem são os Winstons? Ou seja, porque só existe grande irmão com Winston. Então, por isso que eu falei, perceba o quanto de Winston... Esquece o grande irmão. Porque o grande irmão, como o livro vai mostrar, é um personagem que varia. As pessoas, aliás, nem sabem quem ele é.
não veem ele não direito. existe, Ele só é tido como uma ideia. Isso. Mais do que um homem de verdade. Ele é uma ideia. Mas o personagem sufocado é de verdade. Eu tenho que terminar o programa agora, dizer que quem ganhou o livro foi o Anísio Fernando de Carvalho, final 88-48, e o Emerson Daniel, final 83-96. Bacana. A partir de amanhã cedinho, aqui na portaria da 98, Avenida Nossa Senhora do Carmo 99, à disposição dos dois para que eles peguem. A escolha vai ser feita o seguinte, nós vamos fechar os olhos e colocar o papelzinho com o nome aqui dentro, e aquele que tiver com o papelzinho com o nome aqui dentro vai pegar o livro que a ele for destinado. Boa. Augusto de Franco, Gabriel Azevedo, tudo que é bom vai rapidinho, Acaba. a gente acabando agora, mas com a promessa de voltar na terça-feira que vem. Obrigado, Augusto. Grande abraço. Obrigado, Gabriel. Livro ou filme na terça que vem? Livro ou filme? Filme. Vamos nos esforçar para trazer um filme na semana que vem. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Discutir democracia é um prazer. Vamos terminar sempre conjugando o verbo democratizar. Eu democratizo, tu democratizas, ele democratiza, nós democratizamos, vós democratizais, eles democratizam e a gente segue em frente. Até terça-feira que vem. Um grande abraço. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens.